dia que passa, essa cidade está mais e mais quente. Ou era muito frio, ou é muito quente. Tá bom, não é uma reclamação. Aí, tá quente aí? Tá quente. Delícia de verão. É? França. Que calor. Delícia esse pão. Fervendo, cozinhando minhas pernas. Tudo que eu pedi pra Deus. Thank you, God. Todas as horas. E não só aqui no Canadá, mas em toda a região, todos os países, todos os lugares do mundo, os lugares foram sendo formados, né? Então, meio que os bairros começaram ali próximos dos centros, daí foram se espalhando. A gente mora num bairro relativamente longe do centro, 30 minutos do centro, e é um bairro bem antigo. É um bairro que tem muitas árvores, ó. Você percebe que tem inúmeras árvores, altas inclusive. Vou até atravessar a rua aqui. Maravilhosa essa quantidade de árvores. Os bairros novos, aqui tem pouca casa para alugar, aqui tem pouca casa para vender. E os bairros novos que estão sendo construídos agora, que é para a galera que está chegando, para a galera que está vindo, não tem nenhuma árvore. E daí a gente estava reclamando do calor, e não é uma reclamação, é porque de fato a cidade é de extremos, ou é muito fria no inverno, ou é muito quente no verão, chegando a 35, 40 graus de temperatura no verão, que a gente está chegando no verão. Inclusive, os próximos dias agora se torna verão. Mas sempre que eu tô numa região como essa, cheia, repleta de árvores, meu dia fica muito feliz, muito alegre, muito melhor viver, né, próximo de árvores. Principalmente pelo fato de que a gente veio de um inverno completamente rigoroso e está chegando agora num verão completamente rigoroso. E o mais louco disso tudo é eu estar aprendendo a ser feliz com o que eu tenho, a ser feliz na circunstância a qual me cerca agora. Não é aquele fato de, não, eu me acostumei, sabe? Eu não quero mudar. Mas não, é conseguir ser feliz, ser alegre com o que eu tenho, aonde eu estou. O clima daqui é seco, a pele está sempre seca, o cotovelo está sempre parecendo uma lixa, você tem que passar creme sempre. Mas é ver a alegria desse ponto, a alegria desse pedaço gostoso de... Olha que delícia essas casinhas, esse pedaço gostoso de sombra, de verde, de árvore. Inclusive aquela casa ali estava para alugar há uns meses atrás, que venceu o nosso aluguel. A gente ia alugar aquela casa ali, mas tem gente morando no basement, e daí a gente não queria dividir a casa, né? Daí a gente acabou não alugando a casa. Mas olha só que louco, esse aqui é um bairro antigo, né? Ele tem esse bairro que começou nos anos 80, pouco antes dos anos 70, 80, esse bairro. Anos 90 ali já estava bem populoso, então, como eu disse, não tem muita casa para alugar. Mas olha que louco como é um bairro novo. Agora eu tô num bairro completamente novo. Esse bairro foi começado a construir em 2024. Tem inclusive várias construções para lá e outros lados acontecendo ainda esse ano, em 2025. E você percebe que o padrão das casas é completamente diferente, já é muito legal. Mas olha o tamanho das árvores. Daqui 10, 15 anos, essas árvores vão estar animais, vai estar dando uma sombra absurda, vai ser incrível viver aqui. Só que nos dias quentes, lá com 35 graus, esse bairro é insuportável. Calçadinha nova, tudo novinho. Perceba que existe até um padrão mais bonito aqui na parte de trás, onde ficam as lixeiras e também as garagens. Lindo, maravilhoso. E com várias opções de moradia, tanto para venda, tanto para locação, tanto para ser o que for. Assim, tem gente que aluga só o basement, e aqui eles já construíram uma ideia de só o basement já separado, não tem acesso pela casa. Tem lugares que tem três andares, que você aluga a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo separadas. Então, inúmeras opções aqui. Só que, cara, nem uma árvore. Prédios novos ali, e aqui, ó, em construção também. Logo depois dessa construção tem uma pista de skate, onde a gente sempre vem com o Mark, mas está tudo em construção ainda. E percebam as árvores, a alturinha das árvores, altura boa para daqui 15 anos. É legal, né? É um padrãozinho legal.
É bonitinho, tudo certinho, tudo novinho. Inclusive o padrão dessas casas aqui é muito mais bonito que o padrão das casas lá do bairro que a gente vive. Porque as casas que a gente vive é dos anos 80, tem casas dos anos 70, tem casas mais atuais dos anos 90, então é um padrão completamente diferente. Aqui já é mais iluminado, a cozinha geralmente tem janela, tem várias opções bem legais para esse bairro. E você coloca para alugar inúmeras opções. Isso aqui não é uma venda para você vir morar no Canadá nem nada, eu só tô trazendo o pensamento de conseguir viver feliz, realizado com o que eu tenho no atual momento. Mais espaço aqui, ó, em construção também, vocês conseguem escutar o barulho, os pi, tudo construção, vai vir mais predinho, mais casa ali do lado, incrível, construção maravilhosa. Essas daqui são as minhas preferidas, me lembram 100% Brooklyn, parece incrível, eu queria muito morar numa casa dessa. E o pior ou o melhor de tudo, essas casas são baratas. Por ser uma região nova, eles têm que oferecer de uma forma mais barata para que as pessoas também queiram vir morar, saca? Pessoas queiram vir para esse bairro, que é ainda mais afastado, mas é um bairro novo, bom, tem vários lugares novos, legais. Mas, cara, a gente até veio aqui, a gente passou uma tarde inteira aqui, e foi uma tarde inteira agoniante, por conta de não ter árvores, por conta de não ter sombra. Então, existe um mínimo do que a gente precisa na minha concepção de mundo, depois de 30 e poucos anos, existe um mínimo aceitável para que a gente seja feliz com o que a gente tem. Não é ser ingrato, não é ficar satisfeito. Eu acho que a gente precisa estar sempre insatisfeito, buscando coisas melhores, buscando alternativas melhores, buscando uma vida melhor, mas é saber contemplar hoje a felicidade que nós temos. É saber contemplar aonde eu estou vivendo, aonde você está vivendo, da forma como você está vivendo, com o clima que está vivendo, mas com a certeza de que essa não é a sua realidade para o resto da vida. Essa não vai precisar ser a vida eterna que você vai viver. É o atual momento. E se você quiser mudar, sair, isso não vai te impossibilitar de mudar e sair, porque é quase só uma decisão, uma escolha, sair do lugar onde você está, sair da mesmice que você está, sair da situação atual que você está. Então, sou feliz com onde eu tô. Tenho saudade de Curitiba? Muita. Mas possivelmente, pensando e refletindo muito sobre, não voltaria a morar no Brasil no atual momento. Mas fui muito feliz lá. Fui muito feliz morando onde eu estava morando. Não quero continuar morando no mesmo bairro que a gente está morando pro resto da vida. Quero sair dessa cidade, inclusive. Quero ir para uma outra cidade, uma cidade maior, uma cidade onde eu vou ter mais clientes, vou ter um acesso diferente. Ainda aqui já tenho muito acesso gostoso e grande, mas eu preciso de uma coisa ainda maior. Mas mesmo desejando e tendo isso como uma ambição, como um plano, como meta traçada, trabalhando para isso acontecer, para ser real, para se realizar, eu volto para o momento atual, para onde eu vivo agora e percebo, eu preciso desse mínimo para eu ser feliz onde eu estou. Porque não adianta nada você só aceitar a tristeza, só aceitar a pobreza e querer viver assim pro resto da vida. Saca? Não, eu sou feliz com o que eu tenho, tá tudo bem, eu vou ser feliz assim pro resto da minha vida. Eu tenho uma concepção de que, por mais que esteja ruim, tem como ver o lado bom, e existe sempre um lado bom. Talvez o lado bom não exista, mas você cria esse lado bom, porque na nossa mente a gente consegue criar qualquer coisa, então a gente consegue colocar esse lado bom como uma verdade para nós, em cima do que nós acreditamos, em cima do que nós queremos acreditar, em cima do que nós queremos passar como uma verdade para nós mesmos. E a gente faz com que aquele lugar ruim se torne bom pelo que a gente acredita, pelo que a gente profetiza, pelo que sai da nossa boca e entra na nossa mente, e a gente faz aquilo ser realidade ou não, né? Então, é bom? Não sei, mas é bom pra mim porque eu decidi ser bom agora. Mas em breve eu quero que isso mude. Eu quero trocar de lugar porque eu tenho um objetivo, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ambição a qual eu estou percorrendo todos os dias e vou fazer com que ela se torne real. Mas antes dela se tornar real, eu vou ser muito feliz no meu momento atual. Antes dela se transformar real, eu vou ser muito feliz na realidade que eu vivo agora. E agora, voltando ao bairro com árvores, já mais de 20 anos que o bairro existe,
Olha que delícia caminhar nessa calçada. Por mais que tenham vários pontos de puro sol, existe muita sombra. E você só percebe essas coisas, como ter sombra, como ter árvore, quando você perde elas. Aqui, quando você entende o verão com neve, onde você vê a maioria das árvores, 90% das árvores sem folha nenhuma, seca, 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 e as outras que tem, que são as aqui, são chamadas de evergreen, estão cobertas de neve e você não vê um verde, você não vê um nada. Eu estou usando hoje verde novamente por conta disso. Você fica desesperado, cara. Você fica, meu Deus, eu só queria ver um verde, eu só queria ver um sol, um dia quente, um dia gostoso de viver, saca? Óbvio que no verão, no inverno, é gostoso de viver também. É super legal viver na neve, no gelo. Só que chega um tempo, depois de 4 meses nevando, você fica, cara, que saudade de ver uma árvore, uma sombra. Porque você não vê, não tem. Você só percebe as coisas, você só sente falta das coisas, ou você só dá valor para as coisas quando você deixa de tê-las, né? Quando você perde elas. Às vezes a pessoa achava que o relacionamento dela era ruim e ela termina o relacionamento pensando que ela vai ser feliz com outra pessoa, mas ela percebe que na verdade ela não vai ser feliz com outra pessoa, porque na realidade ela é ruim por si só e não por culpa de alguém ela ser boa ou por culpa de alguém ela ser ruim. Ela é ruim por si só e não é alguém que vai fazer ela ficar melhor ou pior. Assim como quando você faz um downgrade da vida, né? Ao invés de fazer um upgrade, ao invés de subir um nível de vida, você desce um nível de vida, que é o meu caso. É por isso que eu percebo tanto essas mudanças e elas são tão evidentes na minha vida, porque eu tinha uma vida completamente diferente da vida que eu tenho aqui. Eu tinha uma vida de uma agenda completamente corrida, onde eu não prestava atenção nas coisas, onde eu só fazia dinheiro, e ganhava muito bem fazendo isso e tinha meu trabalho muito legal. Mas quando eu encerrei minha carreira, fiz uma viagem, mudei de país, você faz literalmente, eu fiz um downgrade da vida no sentido monetário. Aí você começa a prestar atenção nas coisas e como elas são diferentes. E como você via as coisas por conta daquilo que você estava vivendo. E agora você tem a oportunidade de ver as coisas de forma diferente porque você está vivendo uma coisa completamente diferente. É maravilhoso essas duas coisas. A falta e o downgrade. Um downgrade que é um step back, um passo para trás literalmente, para dar muitos mais para frente, para pegar impulso, para ir para frente, que é o nosso caso. E o fato de você viver cada estação do ano. No Brasil, no inverno, a gente tem ainda verde, né? Você vê as gramas ainda verdes, por mais que dá uma geada nos lugares mais frios lá. Curitiba dava uma geada, queimava tudo a grama, mas ainda assim você via o verde. Você tinha várias árvores que tinham folha o ano inteiro. Então você não sentia falta dessas coisas simples, as quais eu sinto muita falta às vezes. Como isso que eu estou vivendo agora. Um dia verde, um dia gostoso, um dia com sol, com nuvem, cheio de sol. E é como eu falei no início, é aprender a viver com essas coisas. Aprender a viver com aquilo que a vida está te dando. Óbvio. Nunca satisfeito, sempre buscando mais, trabalhando para ter mais e ser melhor, mas sempre sabendo viver com o que você tem. Às vezes você é fotógrafo e você busca, anseia, quer porque quer uma câmera nova, mas você não sabe ainda extrair o máximo da sua câmera. Você quer mais dinheiro, mas você não sabe o que fazer com dinheiro. Você quer um carro melhor, mas você não sabe cuidar desse carro. Ele gasta mais, a manutenção é mais cara. Não, mas você quer um carro novo, você precisa de um carro novo, mais potente, mais forte, mas você nem dá conta disso. Você nem aproveitou, você nem viveu aquele carro que você tinha, sacou? Então cara, por que você está desejando tanto uma vida que você não tem, sendo que a vida que você tem, você nem está vivendo? Você me viu lá não? Eu te vi lá na pedra. Você me viu também? Mas tá publicando lá? Eu tava lá, gravando.
E eu vi você brincando com seus amigos, tirando uma pira. Gente, tá sendo difícil jogar com meu pai, ele é bem bom. E ele que tá vindo, bicho. Já tá 10 pra mim e 4 pro meu pai. Tá muito bom. Quatorze pra mim. 49, não? Ah, verdade, você fez um gol ali. Campeão da Europa! Parabéns, cara! Parabéns! Você é o campeão! Quanto que eu ganho? O que você ganha? Um chazão! Chazão! É a verdade, a pizza pro a vitória do Mark. Você limpou melhor? Não. Foi isso que você fez? Não? Preciso limpar, ok? Respira. Não vai morrer. Capaz de fazer recado que hoje futebol é bom, recado que a gente joga futebol, eu jogo futebol com meu pai, recado que o dia da escola foi bem bom, então meu pai, meu irmão e os filhos que eu dormi bem e que me fique bem no trabalho e na música Deus também. Papai Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por hoje, um dia muito legal. Muito obrigado que a gente brincou bastante tempo no parquinho hoje. Que amanhã a gente é muito bom, que eu consigo dormir cedo e acordar cedo da manhã. Obrigado que a gente assistiu Matrix hoje. E obrigado que o Ice Thingy tá chegando. Amém. Amém. Boa noite, amo vocês. E a ideia total do ser feliz com o que eu tenho vai até na comida, saca? Tem a melhor pizzaria? Tem a melhor comida? Longe, longe, longe de ter a melhor comida. Melhor comida no Brasil, cara, não tem pra cabeça. A melhor comida que existe é feita no Brasil. E aqui você chega, você tem acesso a coisas gordurosas muito baratas. Então donuts é centavos, tipo, não chega a ser $1. E isso faz com que você acaba comendo mal, acaba engordando mais, até você entender que você, tipo, porra, eu não preciso comer isso, né? Eu posso comer melhor, eu posso comer decente, eu posso fazer comida em casa. Eu posso comer a pizza
mais barata que tem, porque é só o momento de comer pizza. Não preciso comprar a pizza mais cara, porque no final das contas são todas iguais, nenhuma é forno a lenha, nada, saca? Então são coisas específicas as quais você ok, eu vou viver bem, independente se isso é ou não é exatamente a forma como eu quero. Mas é aprender a viver dessa forma. Não da forma ruim do aprender a viver dessa forma, mas tentando enxergar o lado bom de viver dessa forma. Eu não tenho a melhor comida, mas eu tenho uma escola muito absurda para os meus filhos. E exatamente no bairro que a gente está é a escola absurda. Se a gente tivesse em outro bairro, a escola já não seria tão boa. Entende? Vários pontos pequenos que fazem toda a diferença quando a gente olha no todo. Porque se a gente olha uma única coisa, essa é a coisa boa, essa é a coisa ruim, não, essa coisa ruim, então não vamos fazer mais nada. Acredito que a gente precisa não relevar, mas colocar tudo na balança para que a gente encontre o equilíbrio perfeito das coisas. Um exemplo disso é a luz. Agora, 9h45 e ainda tem luz do dia. São 17 horas de luz do dia. Como que encontra, né, o equilíbrio em 17 horas de luz do dia? Sendo que quando é inverno, o sol se põe às 4h30. Eu fiquei maluco, o sol se pondo cedo. E agora, o sol se pondo depois das 10, me dá uma alegria, me dá um tesão pelo gravar e me dá vontade de viver mais o verão, saca? Tentar às vezes dormir menos para aproveitar mais o dia, mas já percebi que não dá certo, já tentei vários dias, a gente acaba ficando cansado de qualquer forma. Então, cara, olha só que maravilhoso. Eu tenho horas e horas do dia para criar. Eu posso começar a criar com luz boa a partir das 5 da manhã. A partir das 5 da manhã eu tenho luz boa. Eu tenho luz forte, boa, legal, a qual eu posso começar a gravar meus vídeos, fazer minhas fotos. Cara, isso é incrível. Eu preciso viver isso da melhor forma possível. Colocando na balança, todas essas coisas fazem muito mais sentido, saca? Você não tem algumas coisas, como a melhor comida, a melhor fruta. A fruta aqui é... Mas você tem as outras coisas que fazem a vida ser uma beleza, que fazem a vida ser uma vida deliciosa de ser vivida, saca? E talvez o mais legal até de mudar de cidade, de mudar de país, de entender essas coisas, de começar a prestar atenção nisso e começar a ver as coisas boas, é você começar a encontrar as coisas boas, porque na normalidade da vida, na rotina, no cotidiano do que a gente já vive, a gente já encontrou, a gente já sabe o que é bom. Por exemplo, no Brasil, em Curitiba, eu sempre ia no Manana Café, que era o nosso café preferido, e quando eu queria comer um bolinho de fubá, eu ia no Fubá Café. São meus dois. Fubá Café? Isso. Fubá Café e o Manana. O Manana é meu preferido, o Fubá Café é segundo preferido, aí tinha o Fuga também, que também era bom, mas eu sempre ia no Manana full time, e às vezes ia no outro, para comer uma coisinha ou apresentar aquele café para uma outra pessoa. Então, aqui quando a gente chegou, porra, só tem Tim Hortons, só tem isso, só tem aquilo, não sei o quê. Até que a gente encontrou, até que a gente buscou. Amigos mandaram, o Juliano mandou, o Vitinho lá do Manana Café falou assim, vai nesses lugares aqui também. A gente foi, visitou vários cafés e a gente encontrou o nosso café preferido, nosso café gostoso. Inclusive eles têm grão do Brasil. Então essa descoberta dos lugares novos, como conhecer o nosso bairro e gostar dele por conta das árvores, por conta do lake, por conta de tudo que tem que é bom, e também do que pode ser ruim, é conseguir ir encontrando essas coisinhas. O café, o lugar preferido, saca? É tão bom quanto você já ter tudo isso certo. Você poder encontrar novo, diferente do habitual, diferente do que já era normal para você. Isso é um aprendizado muito lindo, muito gostoso. Guten Morgen. Guten Nacht. Guten Freedom. E daí amanhã a gente vai assistir Matrix 3. E é assim que a gente vai levando a vida, sendo feliz com o que a gente tem e nunca satisfeito, mas aprendendo a contemplar cada coisa. Eu sou Ricardo Franzen, muito obrigado e voltem sempre.